With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 29 do Receios do Além. Galera, quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiodoalém@gmail.com. Entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio de hoje. Relato Caixa Velha. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, espero que você possa ler esse e-mail sem achar que eu sou louco. Não quero me identificar, mas sinto que preciso dividir isso com alguém. Talvez só escrever já me ajude a processar o que vivi. Tudo começou há algum tempo atrás, quando aluguei uma casa pequena no interior. Eu precisava de um lugar tranquilo para trabalhar e fugir do barulho da cidade durante a pandemia. A casa parecia perfeita, simples, isolada e rodeada por árvores. O aluguel era surpreendentemente baixo e o dono parecia ansioso para fechar negócio. Ele só mencionou, quase casualmente, que a casa tinha pertencido à mãe dele, que faleceu alguns anos antes. Não pensei muito nisso. Na primeira semana, tudo correu bem. Aproveitava o silêncio, o ar puro e finalmente me sentia em paz. Mas pouco a pouco, coisas pequenas começaram a me incomodar. À noite o ambiente parecia diferente, como se o ar ficasse mais pesado. Às vezes eu ouvia um som baixo, como se alguém andasse descalço pelo corredor. Sempre descartava como sendo madeira velha rangendo, mesmo que no fundo isso não fizesse muito sentido. Então comecei a ter sonhos. No início eram apenas flashes. Uma mulher idosa sentada em uma cadeira de balanço, olhando pela janela com um olhar vazio. Depois os sonhos ficaram mais claros, como se eu estivesse dentro de um filme. A mulher me observava fixamente, mas não dizia nada. Ela parecia cansada, quase exausta, como se estivesse presa ali. Foi na terceira semana que algo mais concreto aconteceu. Eu estava escrevendo no meu escritório improvisado quando ouvi um barulho alto, como um livro caindo. Fui até a sala e vi um dos poucos livros que tinha trazido caído no chão. Era um volume grosso que eu tinha deixado no centro da estante. Mesmo que tivesse escorregado, não havia razão para ter caído daquele jeito. Peguei o livro, coloquei de volta e tentei ignorar. Mas aquilo se tornou quase diário. Coisas que mudavam de lugar, batidas na parede que pareciam vir de dentro dela, e os sonhos. Esses eram os piores. A mulher começou a falar. No início, eram murmúrios incompreensíveis, mas depois, com mais clareza, ela dizia: "Você precisa me ouvir." Certa noite, depois de um desses sonhos, decidi que não aguentava mais. Saí de casa no meio da madrugada, dirigi até uma lanchonete 24 horas e fiquei lá até o amanhecer. Pensei em desistir, entregar as chaves ao dono e sair dali, mas algo me dizia que se eu não descobrisse o que estava acontecendo, nunca teria paz.
No dia seguinte comecei a investigar. Falei com alguns moradores locais, fingindo curiosidade sobre a casa. Foi assim que descobri que a mulher nos meus sonhos era mesmo a antiga moradora, a mãe do dono. O que me contaram foi chocante. Ela viveu sozinha ali por anos após a morte do marido. Diziam que era uma pessoa amarga, mas ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido com ela. Apenas que, pouco antes de falecer, ela parou de sair de casa. Quando a encontraram morta, estava sentada na cadeira de balanço da sala, olhando pela janela, como nos meus sonhos. Decidi olhar mais a fundo. Vasculhei a casa inteira em busca de algo que me ajudasse a entender. Foi quando encontrei, no fundo do armário, uma caixa velha cheia de cartas. Eram endereçadas ao filho dela, o dono da casa. Elas descreviam como ela se sentia abandonada por ele, como ele nunca respondia, nunca vinha visitá-la. A última carta era diferente, cheia de rabiscos, quase ilegível, mas com uma mensagem clara no final. Eu nunca vou perdoar você. Depois disso, as coisas começaram a piorar. Os sons ficaram mais altos, os sonhos mais intensos. Em um deles, ela segurava o meu rosto com as mãos geladas e dizia: "Não é você, mas você pode consertar." Com o coração na mão, liguei para o dono da casa. Contei sobre as cartas, sobre os sonhos, sobre tudo o que estava acontecendo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes dele responder, com a voz embargada, que sabia do que eu estava falando. Ele admitiu que tinha se afastado da mãe e que recusava visitá-la porque ela era difícil de lidar. Quando ela morreu, ele disse que sentia um alívio enorme, mas também uma culpa que nunca o abandonou. Convenci ele a vir à casa. Ele parecia hesitante, mas aceitou. Quando chegou, eu senti o ambiente mudar. Era como se o ar estivesse carregado, mas de expectativa e não de ameaça. Ele chorou enquanto lia as cartas e no fim disse em voz alta: "Desculpe, mãe, sinto muito." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não tive nenhum sonho. O silêncio na casa parecia normal. Alguns dias depois entreguei as chaves. Não tinha mais motivo para ficar ali, mas sentia que algo havia mudado. Não só para mim, mas para aquela senhora também. Desde então nunca mais vi ou ouvi nada parecido, mas de vez em quando penso nela e me pergunto: será que agora ela finalmente encontrou paz? Obrigado por ler a minha história. Relato: A casa pertencia aos espíritos. Enviado pela Viviane. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder! Because new sweet and smoky special edition gold sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. Olá, Fernando, tudo bem? Adoro seu podcast e já tive um relato narrado por você no podcast dos Oucas, O Receios do Além, número 8. Seria uma honra ter mais uma experiência da minha vida narrada por você. Agradeço desde já, Fernando. OBS sobre o meu último relato. Peço apenas aos inscritos que, se forem comentar, que o façam com respeito, pois no meu último relato houve 2 comentários ofensivos. Essas pessoas não estavam lá para fazer conjecturas. Fomos nós que vivemos a experiência. Sobre a moça grávida da livraria, fizemos uma amizade estreita com ela, e quando perguntamos sobre a gravidez, ela se mostrou surpresa, até brincou e riu conosco. Ela não estava grávida, não perdeu o bebê
e também não tinha doença intestinal, como foi dito nos comentários. Frequentamos muito essa livraria e a moça se tornou nossa amiga. Sempre tivemos uma boa relação e temos contato com ela até hoje. E ninguém muda o cabelo, o tamanho da barriga e a aparência da pele de um dia para o outro, como ocorreu no caso da livraria, relatado no episódio 8 do Receios do Além. Não há como fazer conjecturas sobre o que vocês não viveram e não sabem os detalhes. Fomos à livraria em um dia e aconteceu exatamente o que relatamos no episódio 8. 1 ou 2 dias depois, voltamos e a moça, nossa amiga, não estava mais grávida, não tinha barriga nenhuma e o cabelo estava mais curto, ela estava saudável, a pele estava ótima e a aparência era a mesma de sempre. Ela estava alegre como sempre fora. Foi como se a pessoa tivesse mudado drasticamente de um dia para o outro. Em um dia, a moça parecia uma personagem de Sete Além, e no outro estava saudável, como sempre a víamos quando íamos lá. É isso, gente. Se tiverem dúvidas, perguntem, mas sempre com respeito, por favor. E agora para o relato. O relato que vou lhes contar ocorreu comigo em 1991, quando eu tinha 15 anos. Tudo começou quando os meus pais compraram uma casa, num bairro afastado e em crescimento, no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Nessa casa passei por maus lençóis. Mudamos eu, meus pais e 2 irmãs mais novas que eu. A casa era bem localizada, boa e grande. Tinha uma varanda grande, corredor largo que ia dar para uma área de lavanderia, uma despensa, cozinha e outro quintal. O quarto dos meus pais dava para o corredor, o das minhas irmãs para a varanda/rua e o meu para o quintal escuro, o pior panorama. Prestem bastante atenção nessa parte do quintal e despensa, pois ali será o ponto X dos acontecimentos. Eu me mudei para essa casa aos 9 anos, em 1985. Tinha irmãs de 4 e 2 anos na época. Meus pais trabalhavam bastante, minha mãe sempre ocupada com os afazeres domésticos e vendas de produtos na rua. Meu pai trabalhava o dia todo como autônomo. Ambos não paravam para conversar conosco. Éramos soltas, mas responsáveis. O bairro era calmo e todos se conheciam. Quando me mudei para esta casa, não acontecia nada por lá que eu me recorde. Mas à medida que fui ficando adolescente, as coisas pioraram. Outro fato importante a relatar é que eu cresci em uma família espírita, avós, tios e mãe, e desde cedo acompanhava minha mãe ao centro espírito kardecista. Minha mediunidade aflorou cedo e eu comecei a ver coisas nessa casa com frequência. Minha mãe também era médium e das boas. Minhas irmãs eram, mas não se deram conta na época, eram muito novas. Eu vivia com medo, pois os meus pais tinham um péssimo costume de irem dormir sem verificarem se os portões, portas e janelas estavam trancados. Frequentemente eu acordava para ir ao banheiro de madrugada e achava várias portas, janelas e portões abertos. Saía com medo trancando tudo. Essa casa tinha muitas básculas com vidros transparentes, o que não ajudava a diminuir o meu medo. Nessa casa eu tinha um quarto só meu. Frente à janela do meu quarto havia o quintal escuro. A janela do meu quarto tinha uma grade e um sótão sem porta acima dela, aqueles sótãos que ficavam no telhado da casa. Este quintal dava para a janela da cozinha. Detalhe, sem grade. E para a janela e porta da despensa. A porta e a janela dessa despensa não fechavam, estavam com defeito. Um banheiro que não usávamos e para a porta de madeira sem grade das 2 lojas que tínhamos e faziam parte dessa nossa casa. Rodeando tudo isso, havia 2 muros altíssimos de vizinhos. A porta do meu quarto dava para um corredor. De frente era o quarto dos meus pais. Ao lado, o quarto das minhas irmãs, uma sala, um banheiro e a cozinha. Meu pai não gostava que eu fechasse a porta e a janela do quarto, alegando que era para correr vento. Mas a minha janela era baixa e dava para o quintal escuro. Porque os pais não pensam nos perigos que isso pode acarretar. Muitas vezes eu trancava-as mesmo assim. Eu não queria passar por terrores noturnos. Um dos acontecimentos se deu numa bela noite.
Eu estava já dormindo quando ouvi passos em cima do meu quarto, que iam e vinham, e um som pesado de ferro caindo. Detalhe, não havia tralhas guardadas nesse sótão. Eu fiquei gelada. Não conseguia me mover, suava frio e não conseguia chamar ninguém. Fiquei petrificada, cobri a cabeça com um lençol e esperei até conseguir adormecer novamente. Um dia estava ainda meio dormindo, quando vi um homem baixo e com cara feia olhando para mim da minha porta do quarto. Fiquei em choque e mais uma vez não consegui me mexer de tanto medo. Não recordo o que ocorreu após a visão. Frequentemente, eu via vultos passando pelos cômodos dessa casa. Anos mais tarde, eu descobri, conversando com as minhas irmãs, que já estavam mais velhas, que elas também viam esses vultos pretos. O que chamam de shadow people, na verdade, são espíritos. Mas na época nunca me relataram isso, eram muito novinhas. A minha irmã do meio até hoje não gosta de comentar o que via, tem pavor. Minha irmã mais nova já viu até uma mulher de branco no apartamento dela em Nova York. Ela contou que era uma mulher bonita, vestida de branco. Não era assustadora, não. Como eu era médium e frequentava o centro espírita kardecista, um belo dia fui para uma reunião e um espírito desse lado da minha casa se manifestou rindo e dizendo: "Essa menina me viu. Eu tentei fazer ela não vir aqui para a reunião, mas ela é teimosa e veio mesmo assim." E riu mais uma vez. O doutrinador da reunião conversou com o espírito e ele aceitou ir/acompanhar com os bons espíritos. Amigos, vocês se lembram da despensa que falei no início desse relato? O que vocês não sabem é que naquela casa a proprietária anterior fazia trabalhos na despensa, segundo minha mãe me contou. Ela vendeu a casa, se foi, mas os espíritos ficaram lá. Não fez um trabalho de limpeza. Por conta disso, também haviam muitas brigas em nossa família nessa casa. Os espíritos nos incitavam a brigar. Eu frequentemente tinha que fechar as portas e janelas que os meus pais esqueciam abertas, e até hoje tenho pesadelos com essa casa. Apesar desta casa não existir mais no plano físico, pois demoliram e construíram uma famosa farmácia no local. Mas ela ainda existe no plano espiritual, plasmada por estes espíritos que não querem desapegar. Eu ainda tenho medo de dormir com a porta e a janela aberta. Ainda sonho que estou trancando portas e portões. E nesses sonhos tem sempre monstros querendo entrar, mas não conseguem. As portas são sempre quebradas, sem fechaduras ou fechaduras estragadas. Nesta casa ocorriam coisas malucas. Eu ouvia falarem comigo, avisando que o telefone ia tocar e que era tal pessoa ou que fulano estava me chamando no portão. E quando eu ia lá estava tal pessoa. Um dia estava dormindo quando ouvi uma coisa pesada empoleirando na grade do meu quarto que dava para o quintal escuro. Lembrem-se que esse quintal era rodeado de casas de vizinhos com muros enormes, muito altos. Nesse dia, algo pesado caiu sobre mim, mas eu não tive coragem de olhar o que era. Essa coisa pesada me acordou. Mais uma vez, fiquei petrificada. Quando tive coragem de dar uma leve espiada, não vi e nem ouvi mais nada. Eu via, ouvia e sentia o corpo arrepiar nessa casa. As noites eram assustadoras e eu não dormia direito. Nesse mesmo bairro, quando eu tinha 13 anos, nos anos 80, eu fui para a casa de uma amiga e quando eram 23 horas, já estávamos deitadas no chão da varanda, olhando o céu. Foi quando eu vi uma nave-mãe enorme, como 2 pratos. Era uma luz estourada, branca e bordas azuis. Tudo foi em questão de segundos. Minha amiga viu e eu também. Eu já nessa época lia revista de OVNIs. Sempre amei ler e era curiosa. Anos mais tarde eu veria outros OVNIs. Já contei essa história no relato Receios do Além número 8, aqui do Relatos do Além. Até hoje tenho pesadelos em que estou fechando as portas e portões dessa casa. Continuo ainda com a minha mediunidade aflorada. Escuto dentro da minha mente espíritos falarem comigo, me darem avisos, sonho com coisas que acontecem depois. Um exemplo. Quando teve em 2004 a tsunami na Indonésia, eu sonhei na noite anterior que navegava numa canoa sobre um rio parado, e quando olhava para o rio,
ele estava cheio de túmulos. Já tive sonhos com outros acontecimentos. Na época do Covid-19, perdemos um tio, e na noite anterior, sonhei com um corvo que se debatia dentro de uma gaiola com a porta aberta, e disse ao meu esposo que morreria alguém querido. Até hoje escuto, me alertam e às vezes sinto alguém sentando na cama, e não é ninguém físico. Às vezes acordo com alguém tocando o meu ombro, chamando meu nome, etc. Eu sinto presenças. Não vejo muitos vultos como antes, mas sinto suas presenças e escuto seus pensamentos. Quando converso com as pessoas, eles me falam se estão sendo sinceras e etc. Eu sou médium de desdobramento, psicografia e intuitiva. Já saí do corpo e fui até a casa de pessoas e descrevi como era a casa dentro e o que tinha. Essas pessoas confirmaram que eu estava certa e ficaram impressionadas como eu sabia exatamente o que tinham em casa. Não duvido de mais nada, pois há anos tenho tido provas de que existe vida após a morte. Já fiz regressão e vi outras vidas minhas. Tive confirmação dessas visões através de médiums e amiga vidente que nada sabia das minhas visões. Não me recordo de nada mais dessa casa, mas tenho muitas histórias que vi trabalhando em uma mesa mediúnica. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham gostado. Vocês já passaram por algo assim? Obrigado a Fernando por poder compartilhar aqui meus relatos e aos queridos ouvintes do canal. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E novamente, quem tiver relatos e quiser enviar, o e-mail é receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.